Pai, meu nós vamos Deus, começar agora o louvor estamos para aqui, Ti, Pai, em Sua presença, Senhor, Pai, cada palavra, para cada que nós vamos possamos cantar, estar Senhor. louvando ao Senhor, Pai. Senhor, este louvor, ó Deus, nós possamos agradar a Ti, ó Pai, que nosso louvor possa chegar aos céus, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo possa descer sobre as nossas vidas aqui neste lugar, que o Senhor possa estar, Pai, nos quebrantando e nos abençoando grandemente, Senhor. Eu te agradeço por cada motivo, Pai, por cada coisa que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Com perdão dos nossos pecados, eu te peço isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Igreja canta! Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo inimigo caminho. Eu sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo inimigo caminho. Declara, igreja, seu sangue, sua cruz, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou devedor. O véu se rasgou. Sua luz em mim brilhou. Agora e nós, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Eu sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo inimigo caminho. Eu sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo inimigo. E a igreja amada canta bem alto. Sala do trono está, o quê? Eu quero ir pra lá, pelo novo inimigo caminho. Mais uma vez. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo nós sabemos, Senhor, caminho. Eu sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo inimigo caminho. Eu sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo inimigo caminho. Glória a Deus. Aleluia.
Amém, aleluia, glória a Deus. Como é bom estar aqui louvando ao Senhor. Amados, todos nós temos um nome. Assim como Deus chamou. Oh, Jesus. Ele está aqui chamando você agora, neste momento, para ressuscitarmos. Para tirarmos essa pedra que às vezes impede o nosso caminho na presença do Senhor. Que qualquer barreira que esteja te impedindo de estar na presença do Senhor seja derramada, seja quebrada, que só a unção dele possa estar inundando o seu espírito agora. Que a porção de unção que Deus tem para todos nós seja derramado e que nós possamos ressuscitar, não só a nós mesmos, que hoje temos vida nova, porque cremos num Deus verdadeiro, aleluia, mas ressuscitar também os nossos sonhos, ressuscitar também aquilo que perdemos no mundo, mas Deus irá te restituir, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, tudo impossível. Ressuscita nossos sonhos, Senhor. Ressuscita nossas vidas. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma, Senhor. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Venha transformar nossa vida, Senhor, o nosso estado, Deus. Transforma minha vida, meu estado. Oh, Deus. Faz tempo, Senhor. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Que possa fazer. Não há outro que possa fazer aquilo que o seu nome tem poder, Senhor. Nós precisamos de um milagre, Deus. Oh, Senhor, ressuscita, Senhor. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me chama nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que ele vai vencer. Senhor de tudo em mim, já ouça sua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome,
chama por nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, muda nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Irmão amados, Deus não desiste de nós, amém? Deus não desiste de mim, não desiste de você. Não importa o que você passe, não importa o que aconteça com você, Ele jamais vai desistir de você. Ele é fiel, Ele é presente, você pode pensar que Ele está lá no céu, mas na verdade Ele está aí com você, aí do seu lado, dentro do seu coração, dentro de você. Amém? Não importa, Senhor, o que eu é. O Senhor nunca desiste de mim, Senhor. O Senhor jamais desistiu de nós, Senhor. O Senhor nos ama, Pai, incondicionalmente, Senhor. O Senhor é nosso Deus, é nosso Pai, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. O Senhor não desiste de nós, Deus, e jamais vai desistir de nós. Aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de você, amado. Ele nunca vai desistir de você. Ele te ama, Ele te quer. Ele te quer, amado. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite
desiste, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste, Ele não desiste. Aleluia, Senhor. O Senhor não desiste de nós. Nunca. Amém, amados. Há momentos que nós passamos por certas dificuldades e parece que você não ouve a voz do Senhor. Há momentos em que você precisa tanto escutar e você não escuta nada. Mas é nesses momentos onde há a persistência da oração e a persistência da fé. Porque quando Deus, por alguns instantes, se cala, é porque Ele está provando o seu coração. É porque Ele quer mais e mais de você. Porque Ele faz algo novo daquilo que já foi quebrado. Porque Ele recompõe, Ele ouça a sua oração a todo momento. Em nome de Jesus, vamos orar a esse hino, que quando Deus se cala, para nós entender que há momentos em que precisamos ser firmes na presença do Senhor. Aleluia. A sua voz, a minha alma grita forte e o mar me destrói. Momentos de Deus cai, há momentos de Deus cai. Quando aprendi assim, às vezes ando neste vale, sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir. Para frente devo andar, no silêncio aprendi. Ele está a me levar, faz de mim um vaso novo, faz quebrado eu já fui. Quando está me recordando, ouço a voz de Jesus. Do sepulcro, ele veio pra salvar, mas o mundo não sabia. Ele estava a trabalhar. Quando Deus se cala, tenha fé, meu irmão. Ele fala, mas não fala.
solução. Quando Deus se cala, ponha fé no irmão. Quando Deus se cala, Ele vem com a solução. Sem saber pra onde ir, para frente devo andar atrás. No silêncio aprendi que Ele estava a me levar. Faz de mim um vaso novo, faz quebrado eu já fui. Quando está me recontando, ouço a voz de Jesus. No silêncio do Senhor, Ele fome pra salvar, mas o mundo não sabia. Ele estava a trabalhar. Quando Deus se cala, ponha fé no irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Quando Deus se cala, ponha fé no irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Senhor Deus, nós entramos na Tua presença, Senhor. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor ouviu a nossa adoração, Senhor. Que foi de todo o coração, mas foi para Ti, Senhor Jesus. Receba este louvor, ó Pai, aí no Seu trono, ó Deus. E agora, Pai, no momento da palavra, toca os nossos corações, nas nossas mentes, Senhor. Que nós possamos não apenas ouvi-la, mas seremos praticantes dela, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, para ouvir as boas novas do Senhor, ó Deus. Para ouvir, ó Pai, aquilo que é o nosso guia, Pai, que é a Tua palavra, Senhor, a nossa rocha, a nossa firmeza, Senhor. Eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Gostaria de convidá-los para abrir suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 18, versículo 20. Deixe a Bíblia aberta que nós vamos alongar um pouquinho os versículos. Então é Gênesis capítulo 18, verso 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado
se tem agravado muito. Agora o capítulo 19, versículo 1 em diante, diz assim: 1: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai. Peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Som. Versículo 4 diz assim: E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que aqui vieram nessa noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. O versículo 10 diz assim: Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. Versículo 12: Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante a face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça dessa cidade. Versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. O versículo 26 diz assim: E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. O tema dessa mensagem é: não olhe para trás. Queridos, às vezes, alguns textos nos colocam a uma reflexão de repetição. Quando a gente fala não olhe para trás, eu já preguei outras vezes sobre esse assunto, preguei para a igreja, no último domingo que preguei, no livro de Eclesiastes também fala que nós não devemos ficar olhando para o passado. Só que nessa reflexão, eu quis ler um pouquinho dessa história para que vocês entendam o contexto da pregação. O que Deus nos chama a refletir essa noite? Que nós não devemos ficar olhando para trás. Quem conhece a história de Sodoma e Gomorra, quando esses homens vieram e visitaram Abrão e disseram a ele que iria a Sodoma e Gomorra, ele clamou ao Senhor e disse assim: Mas Senhor, e se houver 50 justos naquela cidade, ainda assim o Senhor faria perecer os 50 justos por causa da iniquidade de Sodoma e Gomorra? Ele disse assim: se você achar 50 justos, eu não vou destruir a cidade por causa deles. Aí Abraão retrocede um pouquinho e fala assim: mas se faltar 5 por 50? Se der só 45? Deus diz assim: ainda assim, pelos 45 eu não destruirei a cidade. E Abraão foi diminuindo, e 30, e 20. E Deus disse a ele: Abraão, se você achar 20 lá,
Se os anjos encontrarem 20 justos lá dentro, eu não vou destruir a cidade. Mas para vocês entenderem um pouquinho com a situação que estava Sodoma e Gomorra, quando os 2 homens enviados por Deus entraram na cidade, Ló já foi os receber. Ló já foi em encontro com eles e falou: vocês vão passar a noite em casa. E eles disseram assim: não, nós vamos passar a noite na cidade. Mas eles entraram na casa de Ló. E para vocês terem uma ideia, os homens, os moços e os jovens e os velhos daquela cidade, quando viram aqueles homens, os bateram na porta de Ló e disse assim: cadê aqueles 2 homens que entrou na sua casa? A minha versão que eu li, ela é branda nessa tradução. Por quê? Algumas versões falam que eles queriam ter relações com aqueles 2 homens, com os anjos do Senhor, ao ponto de Ló oferecer suas 2 filhas virgens para aqueles homens, para que não entrassem na sua casa e pegassem os anjos do Senhor. Veja que situação estava vivendo Sodoma e Gomorra. Quando os homens enviados por Deus entraram na cidade, Ló os recolheu para dentro da sua casa. E foram lá bater na porta: Ló, nós vimos 2 homens entrando na sua casa, tira eles para fora que nós queremos conversar com eles. Ló disse assim: gente, não façam isso, são homens de Deus, eu tenho 2 filhas virgens dentro de casa, pegue elas e faça o que quiserem, mas não mexa com esses homens não. Só que aí Deus, através da sua misericórdia, fez com que aqueles 2 homens puxassem Ló para dentro, fechou a porta e cegou os olhos daqueles homens, ao ponto deles não acharem a porta para arrombar. Então Deus age de forma correta, né? Eles puxaram Ló para dentro, fecharam a porta e cegaram os homens que estavam por lá de fora, ao ponto deles não achar mais a porta. E então os homens disseram a Ló: essa cidade será destruída. Então você pega os seus futuros genros, as suas filhas, a sua esposa e sai dessa cidade. De repente ele vai contar para os futuros genros. Chega no futuro genro, conta a história. Eles acham, diz a palavra, que estava zombando deles, que era mentira. E aí, o que ocorre? De manhãzinha, os anjos já apertam, a palavra fala, apertaram a Ló e falou: Ló, cata a sua família e vai. Pega toda a sua família e vai pelas campinas até o monte e não olhe para trás. Só que no versículo 26, quando começou a vir chuva de fogo na direção de Sodoma e Gomorra, eles estavam andando e está vendo a chuva de fogo. De repente, a mulher de Ló olha para trás. A palavra fala que no mesmo instante, ela se transforma em estátua de sal. Uma vez, quando assisti um filme sobre essa passagem, eles estavam caminhando, vinha aquelas colunas de fogo, e quando a mulher olha para trás, aquela coluna que vinha vindo, ela vira e volta na mulher. Eu vi aquele formato, aquela composição naquele momento, eu achei perfeita. Porque estava indo e quando ela olhou para trás, voltava e veio nela. Queridos, por que a reflexão é não olhe para trás? Sabe por quê? Nós estávamos no final da nossa célula, depois que terminou, eu, o Vitor e o Tiago estávamos comentando sobre alguns assuntos, batendo um papo sobre a nossa igreja, sobre o grupo de jovens, sobre a situação como está. E de repente a gente parou para pensar na seguinte situação, eu parei para refletir com eles. O que tem acontecido? O que nós temos visto, principalmente aqui na igreja? Muitos fazem o face a face, muitos fizeram o ato do batismo, só que não estão na igreja. Muitos tiveram uma confissão de fé, muitos tiveram uma confirmação de compromisso com o Senhor aqui na frente, muitos declararam o Senhor como Deus da vida deles, se batizaram, desceram nas águas para que todos vissem. Muitos participaram do face a face, estiveram aqui na frente, disseram que foi tremendo, portanto, hoje não estão na igreja, não estão numa vida de compromisso com Deus. O que é isso? Isso, queridos, nada mais é
na passagem de Gênesis, capítulo 19, versículo 26. Não olhe para trás. Muitas pessoas estão olhando para trás. Meus irmãos, isso é tão sério, porque é o seguinte: sempre tem um ditado que diz assim: você nunca foi no mar, você vai ter que chegar lá e pôr água do mar na boca para ver se é salgada. Você não precisa passar por isso, todo mundo já falou que é salgada. Às vezes você, para quem presenciou essa cena, eu nunca vi isso, um lago que está congelando, a pessoa quer pôr a mão ou o pé na água para ver se realmente está gelado. Infelizmente é assim, nós duvidamos de tudo. E quando a palavra fala para não olharmos para trás, nós queremos ser crentes, mas ao mesmo tempo queremos ter um pezinho lá no mundo, né? A gente sempre fala que a vida do pecado é gostosa, o pecado é prazeroso, porque senão ninguém cometia, né? Se o pecado não fosse bom, ninguém fazia. Então o que acontece? Quando a gente fica olhando para trás, quando a gente fica olhando, querendo olhar o que está acontecendo, aí vem uma situação. Você começa a se ludibriar pelo que está acontecendo. Ou seja, vou dar um exemplo bem claro que aconteceu essa semana com o Wagner, né? Ele descendo lá, o carro bateu na moto dele e se acidentou. Eu não estava lá, mas eu garanto que todos que estavam em volta correu lá para ver o que estava acontecendo, né? Uns com a intenção de ajudar, outros com a intenção de só ver o que está acontecendo. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela quis olhar para ver o que estava acontecendo, né? Eu sempre, quando eu via notícia, por exemplo, está saindo uma briga lá de fulano ou ciclano, eu não ia ver a briga, eu ia para o outro lado. A ordem do meu pai era para que eu me afastasse dessa situação. A ordem que sempre tive do meu pai: não se envolva em confusão, porque vai sobrar para você depois. Então, em vez de eu olhar para trás e ir lá ver o que está acontecendo, eu ia para o lado oposto. Um exemplo que eu citei, eu particularmente não gosto também de ver acidente. Não gosto. Não gosto de ver uma pessoa às vezes sofrendo, agonizando, presa em ferragens ou coisa parecida. Eu não gosto disso. Não é uma cena que eu acho prazerosa. Tem gente que é chamado de carniceiro, porque quer ir lá ver e quer, né? Mas assim, queridos, o que quero dizer com isso é que muitas vezes nós estamos olhando para trás, estamos preocupados com o passado. E infelizmente, quando olhamos para trás, quando achamos que aquilo que fazia era bom, algo de ruim pode acontecer. A palavra atesta isso com a mulher de Ló, deixa isso muito bem claro, muito bem visível e audível para as nossas vidas, o que acontece quando a gente pensa ou acontece de fazer, cometer o ato de andar para trás, de querer retroceder, de querer ficar olhando para aquilo que não vai edificar a nossa vida. O maior exemplo disso é quando a pessoa vem, o Espírito Santo toca no seu coração, vem aqui na frente, no outro dia esqueceu de tudo que passou. Por quê? Porque o mundo é mais prazeroso. Porque aquilo que é errado é mais gostoso. Então acaba retrocedendo. Acaba voltando para trás. Acaba andando igual caranguejo. Pelo simples fato de ficar olhando para trás. Ah, mas minha vida era tão boa quando eu não era crente. Minha vida era tão boa quando eu não precisava ir na igreja. Quando você busca um compromisso com Deus, você é chamado para uma vida de santidade. Bom, mas eu cometia pecado e era tão gostoso. Lógico que na sua mente você não pensa desse jeito. Ah, eu cometia pecado e era gostoso. Você só lembra que era gostoso. Por mais que a sua consciência saiba que é errado, mas você só vai lembrar que era bom. Imagina a situação da mulher de Ló. Faço uma pergunta para vocês. O que estava vivendo Sodoma e Gomorra era uma coisa boa? Não. Eram duas cidades pervertidas.
ao ponto de Ló oferecer suas filhas virgens para que não tocassem nos homens do Senhor. Imagina como estava pervertido. E ainda assim, a mulher de Ló olhou para trás. Ela quis ver o que estava acontecendo. Já não basta você ter certeza de que lá há uma perdição? Já não basta você ter certeza de que o caminho que você tinha antes era errado? Não é suficiente você ter consciência de que o pecado te afasta de Deus? Não é suficiente você entender que hoje você é nova criatura, e sendo nova criatura, não precisa ficar olhando para trás. Eu fui no carnaval de 2016, estava uma maravilha. Isso não vai edificar a sua vida. Eu fui na festa não sei do que, no ano tal ano, isso não vai edificar a sua vida. Eu ouvi um testemunho essa semana, que uma jovem evangélica foi no show de um cantor famoso, e quando chegou foi contar para as jovens assim: nossa, mas eu senti um fogo naquele show. O pastor ouviu e falou assim: minha irmã, isso é fogo do inferno que estava querendo te queimar. Esse fogo que você sentiu naquele show, pode ter certeza que era do inferno, porque do céu não era não. E a gente às vezes vai em certos lugares e acha que Deus está tocando no nosso coração. A gente fica querendo viver uma vida de olhar para trás. Isso não vai edificar a vida de ninguém. Se você achar que a vida que tinha antes de se tornar uma nova criatura era boa, você não se tornou uma nova criatura. Porque eis que as coisas velhas já se passaram. Eis que se fez tudo novo. Nós somos chamados de nova criatura. Mas às vezes a nossa pequenez, a gente nos coloca, se pega muitas vezes querendo olhar para trás, querendo imaginar ou chegar a uma situação de achar que a nossa vida era melhor do que hoje. Isso é ilusão. Isso é viver de ilusão. Tem um ditado que fala, não estou dizendo que é certo ou errado, mas diz que quem vive de passado é museu. Não cabe a ninguém ficar olhando para trás. Aquele que olha para trás não vai conseguir dar passos para frente. Por que eu disse essa frase? Porque a mulher de Ló, ao olhar para trás, virou uma estátua de sal. Ela não deu mais nenhum passo à frente. Ela não saiu do lugar por olhar para trás. Se você olhar para trás, você jamais vai sair do lugar. Você não vai dar um passo à frente. Você não vai tomar uma atitude diferente. O Juliano colocou no devocional que se nós somos testemunhas de Jesus, nós temos que conhecer Jesus. Se você é chamado para testemunhar algo, que foi o que ele colocou, muito bem colocado, você tem que saber o que aconteceu para você testemunhar. Para ser testemunho de Jesus, você tem que conhecer Jesus Cristo. Mas quem fica olhando para trás, jamais vai ter uma vida de intimidade com Jesus. O Deus que eu sirvo não é um Deus de morto, mas de vivo. O Deus que nós servimos é aquele que está no futuro e não no passado. Nós temos que ter consciência disso. E a Bíblia atesta que isso iria acontecer. Essa apostasia, isso ia acontecer. Por isso gostaria de que vocês também abrissem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 20, verso 16. Mateus 20, 16. Diz assim: assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Um pouquinho para frente, Mateus 24, verso 12. Diz assim, Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos se esfriará. E assim por multiplicar a iniquidade. O texto que fala de Mateus serve como uma luva para o texto de Gênesis. Por quê? Porque em Sodoma e Gomorra se multiplicou a iniquidade. Naquelas duas cidades, a iniquidade chegou ao ponto, a multiplicação, quem conhece, é o 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, e vai só aumentando. Isso é a multiplicação, né? Então, quando a palavra fala assim, o amor de muitos, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, é isso que aconteceu em Sodoma e Gomorra. A iniquidade foi se multiplicando, 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 e foi esfriando o amor. Tanto é que não havia mais respeito, ninguém estava nada com ninguém, ninguém era de ninguém, ninguém tinha compromisso com nada, cada um fazia aquilo que queria fazer, e o que é pior, faziam juntos, se reuniam para praticar coisa errada. Isso acontece nos dias de hoje, queridos. Talvez não na mesma proporção. E Deus queira que nós não vejamos essa proporção em nome de Jesus. Que nós sejamos buscados antes disso. Mas infelizmente já acontece. O caso de ninguém é de ninguém. Muitos estando juntos, fazendo coisas que não agradam a Deus. Então quando a gente fala que muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós temos vivenciado isso na carne, ou seja, temos vivenciado isso aqui dentro. Não preciso citar exemplo lá de fora. Muitos têm sido chamados, só que poucos têm sido os escolhidos. Prova disso, se eu chamarem vocês aqui, a lembrança, a memória de quem vocês já viram aqui e não estão vendo hoje, eu não preciso falar mais nada. Se eu pedir para cada um aqui trazer a memória, aqueles que vocês já viram aqui e não estão aqui hoje, seja o motivo que for, já explica a passagem onde fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu falei para o Vitor e para o Tiago essa semana, falei, olha, Deus precisa mudar o meu coração, porque eu não sinto ainda, que eu creio que Deus pode mudar, o sentimento de pastor. Talvez eu possa até ter a facilidade de transmitir o que diz a palavra, mas o pastoreio é muito mais do que isso. É você ir lá, abraçar, chorar junto, chamar para voltar. E eu preciso fazer isso, eu reconheço que eu preciso fazer isso. Mas ao mesmo tempo, a reflexão que eu tenho sobre isso é que não adianta bater em pedra. Por quê, queridos? Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que temos que fazer. Nós sabemos qual o caminho a seguir. E ainda assim não seguimos. A culpa é do pastor? Não. A culpa não é do pastor. Por quê? Porque a gente costuma a fazer uma transferência de responsabilidade. Eu não vou na igreja porque o pastor não vem me visitar. Não vou na igreja porque o irmão Júnior não me cumprimentou, não me viu na rua, não me cumprimentou. Desse jeito, realmente, não precisa vir na igreja. Nós viemos à igreja. Isso aqui é chamado de culto, para cultuar ao Senhor Deus. Nós não vemos aqui porque alguém convidou. Talvez até no primeiro instante, sim. Mas quando você tem um entendimento, você vem para servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Então, quando a gente busca uma vida de intimidade com o Senhor, não cabe ficar olhando para trás. Não cabe. Eu sei que às vezes é muito duro da minha parte falar assim, bom, fulano não veio porque não quis vir. Se ele não quer vir, a escolha é dele. A impressão que dá, se eu não souber me expressar, vai achar que eu quero que a pessoa vá para o inferno. Não é isso. Não é isso. Mas Deus, sendo Deus, te dá o livre-arbítrio. Eu não preciso forçar ninguém. Não preciso forçar ninguém.
Eu gostaria muito que essa igreja estivesse cheia de almas cultuando ao Senhor, do fundo do meu coração. Mas a escolha é de cada um. A escolha do retrocesso é de cada um. A gente fica tão empolgado, tão emocionado, quando vem no domingo à noite, no culto do face a face, quando você vê os testemunhos. Eu muitas vezes fico sentado ali no banco, choro igual uma criancinha de ouvir os testemunhos. De repente, passa-se 1 mês ou 2 meses, o amor de muitos se esfriaram. O Espírito Santo de Deus é uma chama que não pode se apagar dentro de nós. É uma chama que precisa ser viva. É uma chama que precisa estar sempre acesa. É como o pastor Cláudio Duarte fala numa outra passagem sobre o fogão a lenha. De manhã você acende, de tarde você dá uma banadinha, quando é de noite está pegando fogo. O Espírito Santo de Deus na sua vida é desse jeito. Ele se acendeu, mas você tem que dar uma banadinha, assoprar de vez em quando, para que ele vire chama viva dentro de você. Mas quando você fica olhando para trás, se preocupando com as coisas do mundo, olhando aquilo que você acha que vai trazer a sua felicidade, a chama do Espírito Santo vai se apagando. Quando você pensa que o olhar para trás vai te trazer gozo e alegria, você infelizmente, por mais duro que seja isso, o fogo que vai queimar em você é o fogo do inferno. Muitas vezes nós achamos a palavra dura, mas é a realidade. A esposa de Ló virou estátua de sal, pelo simples fato de olhar para trás. Já preguei aqui sobre a situação do nada a ver. Os anjos disseram para não olhar para trás, mas não dá nada não, vou dar só uma olhadinha. O Espírito Santo de Deus fala, não vai no carnaval, não tem problema não, vou dar uma olhadinha de longe. Não, eu vou só lá, naquele arco de ferro do Ramstedt, eu vou ficar lá mesmo, não vou lá na muvuca não. Isso é olhar para trás. Não, só quero dar uma olhadinha. Já pensou num buraco da porta, só tem um lugar do olho, você põe o olho, vem uma agulha e te espeta? É só uma olhadinha, não é? Só quis dar uma olhadinha. Tem um canal de televisão, que eu não preciso falar aqui, que faz essas pegadinhas, né? Põe um cara dentro de uma caixa, numa avenida, e está lá o cara falando lá dentro, a pessoa passa na rua, vai lá e põe a cabeça, toma torta na cara. Aquela pegadinha fala muito para nós, nos ensina muito, demais da conta, porque é uma pegadinha com a torta na cara, mas você não tem que ir lá olhar nada, você não tem que olhar para trás, a não ser que o irmão precise da sua ajuda, mas ele vai estar gritando por socorro. Mas naquela situação não é, as pessoas estão batendo palma, cantando dentro da caixa, e alguém vai lá e ó, põe o rosto para olhar. Eu não estou aqui citando o nome de ninguém e nem fazendo julgamento da vida de ninguém. Mas o exemplo que é nos dado é de ensinamento. O exemplo de você enfiar a cara para ver o que está acontecendo é olhar para trás. Você não tem nada a ver com isso. O que a mulher de Ló tinha que olhar para o que estava acontecendo? Porque ela sabia que os anjos avisaram que Sodoma e Gomorra ia ser destruído e que ninguém podia olhar para trás. Ela sabia, ela ouviu os anjos dizendo, não olhem para trás. Vai na campina, sobe nos montes e não olhe para trás. Com o perdão da palavra, se ferrou porque quis olhar para trás. Né? É assim, pagou o preço porque quis olhar para trás. Aí o irmão Júnior é duro na palavra porque está pedindo para não ficarem olhando para trás. Mas aí depois que olha, puxa vida, não deveria ter olhado. Felizes aqueles que têm a oportunidade da misericórdia de Deus de reconhecer que não deveria ter olhado para trás, porque a mulher de Ló não teve essa chance.
Ainda é feliz aquele que hoje pode falar assim, puxa vida, eu não vou olhar mais para trás porque deu errado. A mulher de Ló não atestou isso. Ela olhou e foi transformada em estátua de sal. Gostaria de convidar vocês para abrir 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Queridos, às vezes a gente lê a palavra e não entende um pouquinho. Então volta, irmão, no versículo 1, fazendo um favor. Leiam lá comigo, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Aí vocês me perguntam, mas o que é apostatarão? Né? Apostatarão vem do verbo apotastar, que significa abandonar, que significa renunciar aos princípios em que acreditava. Apostatar é renunciar aos princípios em que você um dia acreditou. Quando você se converte ao Senhor e busca as coisas do passado, você está apostatando da sua fé. Você está renunciando àquilo que você acreditava para ir buscar aquilo que é errado. Isso é apostatar. É você renunciar àquilo que você acreditava para ir buscar aquilo que não presta. Porque aqui fala que apostatarão alguns da fé. Então você está renunciando à fé que você acreditava para fazer coisa errada. No versículo 2, diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. Cauterizada a própria consciência. Cauterização. Cauterização, o que é isso? É quando você queima uma ferida para que ela estanque, para que ela feche. Ou seja, cauteriza a sua mente para você não ver mais o que é certo. Você ouve tanta hipocrisia, tanta mentira, tantos homens enganadores, que você acha que o Evangelho é balela. Muitos falam que a Bíblia é um livro ultrapassado. Isso é cauterização de mente. Muitos falam que o que está escrito aqui não tem mais valor, porque isso, a mente está cauterizada. A fé entrou em apostasia. A fé ficou esquecida. E agora a Bíblia não serve mais. Eu não sei o futuro desses, porque tudo está nas mãos de Deus. Porém, aquele que não vivenciar o que a palavra diz, vai sofrer as consequências. Aí, não me venha depois falar que Deus é ruim. Ah, mas meu irmão foi para a cadeia e Deus é ruim? Ah, mas mataram meu pai porque ele fez isso ou aquilo e Deus é ruim. A gente, às vezes, tenta achar desculpa para tudo. Desculpa para tudo. Numa simples desculpa de vir ao culto, até mesmo num ato de delito que cometeu, e a culpa é dos outros. Né? Ah, eu fiz aquilo, irmão, porque fulano pediu. Irmão, eu fiz aquilo porque eu não aguentei. Irmão, eu fiz aquilo porque me encheu os olhos. Isso tudo nada mais é do que olhar para trás. Quando você começa a fazer assim: fulano, onde você estava? Estava ali com os meus amigos. Ali onde? Ali.